Os centros comunitários, artísticos e esportivos da cidade são ambientes de grande relevância social. Foram nesses espaços que muitas pessoas passaram por formações complementares e até mesmo iniciaram as suas atividades profissionais. E por essa razão, são equipamentos públicos que possuem elevada carga histórica, trazendo consigo muitas memórias. Uma dessas estruturas é o emblemático Centro Social Urbano, popularmente conhecido pela sigla CSU. Quer saber mais sobre a sua história que chega a se conectar com a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e com a Sociedade Rural de Maringá? Fique conosco e seja bem-vindo ao Maringá Histórica. Para contar essa história, precisamos retornar à década de 1940. Em dezembro de 42, o lote número 93, com 50 alqueires, foi vendido pela Companhia de Terras Norte do Paraná ao lavrador José Longuinho. Essa grande área integrava a Fazenda Mineira, instalada nessa região naquela época. Longuinho comercializou parte de sua propriedade em maio de 1945 para o suíço Alfredo Werner Niffler. O suíço, que no final dos anos 1940 assumiria a gerência da Companhia de Terras em Maringá, incorporaria mais uma faixa de terras à área anteriormente administrada por Longuinho. Trata-se do lote 92C, com 23 alqueires e meio. A área havia sido vendida da colonizadora para Ananias José de Aguiar e Lázaro Anunciado, em junho de 1940. Ainda morando em Londrina, Niffler comprou este lote em março de 1947. Esses dois lotes, o 93 e o 92C, além de mais alguns adjacentes, faziam parte da famosa Fazenda Maringá, a qual em dezembro de 1961 começou a ser loteada, transformando-se na Vila Morangueira e em outros bairros do entorno. Mais tarde, em setembro de 1970, Alfredo Niffler vendeu para a própria Companhia Melhoramentos Norte do Paraná uma fatia de sua grande propriedade. Em março do ano seguinte, a colonizadora, por sua vez, doou este lote para a Prefeitura Municipal de Maringá. Vale lembrar que o então prefeito Adriano José Valente buscava viabilizar amplo espaço para a realização de uma feira agropecuária. Com a doação, foi possível promover em maio de 1972 a primeira edição da Expofemar, Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Maringá, a qual, a partir de 1974, passaria a ser chamada de Expoingá. Bem, contextualização feita, agora vamos à história do CSU. A ideia de viabilizar um espaço comunitário nessa região surgiu na década de 1970, no início da segunda gestão do prefeito João Paulino Vieira Filho. Negociações passaram a ganhar forma com o objetivo de desmembrar parte da área ocupada pelo Parque de Exposições, que na época levava o nome de Emílio Garrastazu Médici. A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná precisava dar o aval para aquela obra, já que previa em seus contratos de doação a categórica cláusula de reversão. Ou seja, caso o imóvel deixasse de cumprir o seu objetivo principal, o terreno retornaria para sua proprietária,
expirando a doação automaticamente. Como a Sociedade Rural de Maringá havia surgido em 1979 e estava iniciando as tratativas para assumir o comodato do Parque de Exposições sob concessão da Prefeitura, o seu então presidente, Joaquim Romeiro Fontes, também auxiliou nas tratativas com a companhia. Foi dessa forma, ainda no final da década de 1970, que o lote 92C, com quase 30 mil metros quadrados, situado às margens da Avenida Guaiapó e da Rua Haiti, foi disponibilizado para que a Prefeitura desse cabo à sua nova obra. O Centro Social Urbano, famoso pela sigla CSU, começou a funcionar em junho de 1980. Instalado na Rua Haiti, número 808, na Vila Morangueira, um jardim de infância foi a primeira atividade deste equipamento público a atender a comunidade nessa região. Na oportunidade, foram ofertadas 100 vagas, com prioridade para famílias em que os pais trabalhassem fora de casa. Considerado um dos centros mais bem estruturados do município na época, o CSU passou a desenvolver atividades sociais, formativas, de saúde e recreativas. Quanto às suas obras, houve um investimento de mais de 10 milhões e 700 mil cruzeiros. Tratou-se de uma parceria entre o município e o governo federal. Inicialmente foram cerca de 1.200 metros quadrados de área construída, complementada por piscinas, canchas esportivas, áreas de lazer e paisagismo. Até mesmo um slogan foi incorporado ao projeto no ano em que iniciou as atividades. No CSU, você mesmo melhora a sua vida. Ei, você está curtindo essas informações históricas sobre a nossa cidade? Então aproveite para se inscrever em nosso canal. Assim você não vai perder as próximas novidades, combinado? O Centro Social Urbano leva o nome do deputado Rivadavia Vargas, importante personagem político do estado. Rivadavia Barbosa Vargas nasceu em 28 de outubro de 1900 em Castro, contador. Ingressou na UDN, partido pelo qual foi eleito deputado estadual em 1947. No cargo, ajudou a reescrever a Constituição Paranaense, tornando-se subrelator do capítulo Família, Educação e Cultura. Nos 2 pleitos seguintes foi reeleito e, após ocupar a Secretaria de Viação e Obras Públicas e a diretoria da Municipalidade do governo de Bento Munhoz da Rocha Neto, Rivadavia Vargas se aposentou da vida pública e retornou para a iniciativa privada. Foi casado com Dalila Rolim, com quem teve 8 filhos. O jurista, escritor e deputado Túlio Vargas, a advogada, professora e escritora Vera Vargas, além de Rubens, Pelágio, Léa, Oricena, Jorge Rivadavia e Isa Terezinha. Rivadavia Vargas faleceu em 18 de julho de 1972, em Curitiba, aos 71 anos. Retornando à história do Centro Social Urbano, a partir da década de 1980, o seu salão de eventos abrigou bons bailes. Eram atividades que reuniam os jovens da época que moravam nessa região. Esse espaço também recebeu o Baile da Terceira Idade. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, o evento gratuito era animado até pouco tempo pelo sanfoneiro Tercílio Men e banda. Com o passar dos anos, o lote do CSU foi sendo ocupado por outros equipamentos públicos. Uma parte foi destinada para a Escola Municipal Rosa Palma Planas e outra ficou com o CEMEI Dona Guilhermina Cunha Coelho. Entre o Parque de Exposições, que em 1996 foi renomeado de Francisco Feio Ribeiro, e esses outros espaços, foi aberta a Rua Pioneira Eli Silveira Ferreira, que passou a conectar a Rua Haiti à Avenida Guaiapó.
Em fevereiro de 2022, portanto, 42 anos depois de ter entrado em operação, o Poder Executivo Municipal reinaugurou o Centro Social Urbano Deputado Rivadavia Vargas, após amplas reformas que incluíram, entre outras benfeitorias, a cobertura e o aquecimento de suas piscinas. A população de fato ocupa este equipamento público com jogos de diversas modalidades, natação, formações técnicas, enfim. Você já frequentou ou ainda frequenta o CSU? Se gostou, curta, comente e compartilhe a este vídeo. Aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Toda semana um material novo sobre o nosso passado. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!